Me permita fazer essa colocação. Sabe qual o tamanho do universo? Ninguém sabe exatamente, mas os cientistas dizem que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você gastaria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde está o céu? Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Mateus 1, 18 e 19. 18 foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19 por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Só Deus é digno de toda glória. O texto que eu quero repartir com vocês está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, por gentileza. Paulo escreve à igreja de Tessalônica assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Bom, Paulo era um teólogo e Paulo era um pastor. Paulo aproveitava os problemas que as igrejas locais que ele havia plantado enfrentavam para trazer bases doutrinárias sólidas para a igreja. Vocês bem sabem que Tessalônica era uma cidade grega. Tessalônica era a capital de uma província romana grega, a província da Macedônia. E o problema que está acontecendo aqui é que o pensamento secular, o pensamento do mundo, a cosmovisão que as pessoas tinham lá fora, estava entrando para dentro da igreja e formatando o pensamento da igreja. Em vez da igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. O que está acontecendo aqui? Por que Paulo está escrevendo essa carta? O problema está aqui no verso de número 13. Olha o que ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem.
para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É que os gregos tinham como pilar do seu pensamento o chamado dualismo. O que é isso? Para os gregos, a matéria que você pega, toca, tange, era essencialmente má. O espírito imaterial, espiritual, intangível, era para eles essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Na cabeça dos gregos, quando uma pessoa morria, a alma era liberta da prisão do corpo. O corpo era uma masmorra, um claustro. Então, morrer para eles era a libertação, que a alma saía dessa prisão. O corpo imaterial é mau, a alma imaterial é boa. Só que a alma boa vive numa prisão, numa masmorra, num cárcere chamado corpo. E na cabeça deles, quando alguém morria, era o auge, era a apoteose. Por quê? Porque a alma imaterial escapava, fugia, se libertava do corpo que é material e é mau em si mesmo. Com isso, quando alguém morria, era uma tristeza. A igreja ficava completamente isolada. Não tinha esperança. Não tem consolo. Porque o pensamento lá do mundo estava invadindo a igreja, afetando a igreja. E os crentes da igreja de Tessalônica não tinham conhecimento, eram ignorantes com respeito aos que dormem. Por isso não tinham consolo, não tinham esperança. Então vamos olhar o texto seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que ele usa esta figura de linguagem para quem morre? Os que dormem. A pergunta é: o que é que dorme? O corpo ou a alma? Quando alguém morre, o que dorme? E a resposta óbvia é: o que dorme é o corpo. A alma não dorme. A alma não fica inconsciente. Quando um crente morre, o que acontece? A Bíblia diz que morrer, lá em 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer, em Filipenses 1,23, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, qual foi a sua última palavra na cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo dele foi sepultado, mas ele entregou o espírito para o Pai. Por exemplo, quando Jesus disse para aquele ladrão à sua direita, que se arrependeu na 1/10 hora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem deve ter sido sepultado, logo depois que morreu na cruz, mas o espírito dele, ou a alma dele, foi para estar com Jesus. Então, o que dorme não é a alma. Você não é uma alma, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O seu corpo não sobrevive sem a sua alma. Foi feito pó, é pó, volta ao pó. Mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Aqueles que morreram desde Abel já estão no céu, reinando com Cristo, desfrutando da glória eterna, não no sentido pleno e máximo ainda. Por quê? Porque o corpo que foi feito pó é pó, volta ao pó. Só quando Jesus voltar em majestade e glória é que os mortos vão ressuscitar. Então diz a Bíblia que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Agora, por que Paulo usa essa figura de linguagem, dormir? Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Para nos trazer duas coisas à memória. Primeiro, quem dorme, descansa. Não é isso? Você dorme para quê? Para descansar. Então, o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor,
para que descansem das suas fadigas. Então, morrer para um crente é descansar. Em segundo lugar, quem dorme vai acordar. Se não acorda, não dormiu, morreu. Não é verdade? Então, o que Paulo quer dizer com essa figura? Que a morte é temporária, a morte tem prazo de validade, a morte não é definitiva e nem permanente. Por quê? Porque quando um crente morre, é como se ele estivesse dormindo. A convicção plena é que ele vai acordar na gloriosa volta do Senhor Jesus, quando os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Bom, o problema é que agora os crentes, influenciados por um pensamento secular, por um pensamento grego, pelo helenismo grego, estavam sem qualquer esperança, sem qualquer consolo na hora da morte. Esse problema não é só da igreja tessalônica, não. Tem uma outra igreja grega no Novo Testamento. Que igreja é essa? A igreja de Corinto. Se Tessalônica era capital de uma província romana da Grécia, a Macedônia, Corinto, era capital de uma outra província romana grega, que era a província da Acaia. Então, não precisa abrir lá, eu vou ler aqui para você. O que estava acontecendo lá em Corinto? A mesma coisa, o mesmo problema. Capítulo 15, versículo de número 12. Preste atenção no que eu vou ler. Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que está acontecendo aqui? Alguns membros da igreja de Corinto, nem todos, alguns membros da igreja de Corinto, influenciados por esse pensamento grego, até admitiam que Cristo tinha ressuscitado, mas não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. Esse é o perigo, irmãos, da igreja, em vez de se influenciar o mundo, ser influenciada pelo mundo. Então, o que Paulo escreve para essa igreja de Corinto? Diz o seguinte: olha, gente, não dá para você aceitar parte do pacote e rejeitar a outra parte do pacote. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então também os mortos não ressuscitam. Agora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Os que morrerem em Cristo pereceram. Então não tem redenção, então não tem consolo. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Mas de fato Cristo ressuscitou com primícia de todos os que dormem. Bom, meus irmãos, o problema permanece ainda hoje. Porque tem muitas pessoas que não têm esperança na hora da morte. Por exemplo, se você perguntar assim para um materialista, um ateu, o que acontece quando uma pessoa morre? Qual a resposta dela? Morreu, acabou, não tem mais nada. Homem é só matéria, então não tem esperança nenhuma. Se você perguntar, por exemplo, uma pessoa que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai responder: bom, ela não é tão boa para ir direto para o céu, ela não é tão má para ir direto para o inferno, então ela morreu, vai para um purgatório. Vai sofrer, não sabe se 1 ano, se 10 anos, se 1 século, se 1 milênio, lá num fogo, até essa alma ser purgada, purificada para entrar no paraíso. Não tem esperança nisso. Não tem esperança nisso. Se você perguntar para outra pessoa espiritualista, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai dizer o seguinte: olha, morreu, o espírito desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Também não tem esperança nisso. Se você perguntar para uma outra vertente assim, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai dizer: bom, morreu, a alma fica dormindo, junto com o corpo, inconsciente. Também não tem esperança nisso, não tem consolo nisso. A pergunta é: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é que quando um crente morre, nós estamos falando aqui do povo de Deus, quando um crente morre, está lá em Hebreus, o espírito é imediatamente aperfeiçoado e entra na glória. O que a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor.
O que a Bíblia diz é que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que a Bíblia diz é que os que morrem no Senhor são felizes, bem-aventurados. Então preste atenção, eu não preciso especular. A primeira base da nossa esperança, eu quero chamar a sua atenção para isso, voltando lá para Tessalonicenses. A primeira base da nossa esperança está aí no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ou seja, eu não preciso especular, eu tenho palavra de Deus sobre o assunto, eu tenho revelação de Deus sobre o tema, eu não preciso cogitar, eu não estou seguindo a corrente A, a corrente B, a corrente C, o que o teólogo A falou, o que o pensador cristão B disse, não. Deus se revelou sobre o assunto, Deus tratou da matéria, a palavra dele traz para nós com clareza o que Deus diz sobre o assunto, é a revelação de Deus, essa é a nossa base, não estamos especulando, não estamos cogitando. Bom, mas irmãos, eu sou pastor há 41 anos, e eu confesso, pastor Luciano, que a pergunta que eu mais escuto no meu ministério, durante os anos todos de pastorado, é: pastor, como é que vai ser no céu? Como é que vai ser? Por exemplo, nós vamos nos conhecer no céu? E a resposta óbvia é claro que nós vamos nos conhecer no céu. É claro. Aqui nós conhecemos em parte, lá conheceremos como somos conhecidos. Aqui vemos com embaçado, como espelho do primeiro século. Lá veremos face a face. Você já imaginou você morar com alguém eternamente sem saber quem ela é? Não faz sentido isso. Alguém diz: não, pastor, mas se nós vamos nos conhecer no céu, deve ser muito triste, porque se eu chegar lá e a minha mãe não estiver lá? E se eu chegar lá, meu pai não estiver lá? E se eu chegar lá, meu marido ou minha esposa não estiver lá? E se eu chegar lá, meu filho e minha filha não estiver lá? Aí perdeu a graça. Bom, a Bíblia diz que no céu não vai ter nenhum naipe, sombra de tristeza. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não vai ter lembrança de nada daquilo que possa trazer para nós tristeza. Segundo, lá no céu, nós não vamos viver na mesma forma que vivemos aqui. Por exemplo, lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Às vezes eu vejo em alguns funerais algumas cenas quase engraçadas, que não dá para nada ser engraçado num funeral, mas quase engraçada. 50 anos de casado, aí um parte primeiro, aí quem ficou fica alisando a mãozinha gelada de quem partiu, e dizendo: daqui a pouquinho eu vou também, passando a imagem que vai continuar o casamento no céu. Não existe isso não. Casamento é só para esta vida. Aproveita, porque é só agora. Alguém disse: ufa, até que enfim também, né? Que pena, podia demorar mais. Não, é só para aqui. É até que a morte os separe. Então não tem esse negócio de casado para sempre. Casar é só para aqui. Só para aqui. Segunda coisa, lá no céu, nós não vamos ser famílias como somos aqui. Ou seja, você não vai amar, embora vai saber, mas quem foi aqui, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Mas você vai reconhecer quem foi Moisés, quem foi Elias. Os discípulos reconheceram no Monte da Transfiguração. Você vai saber quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Lá seremos uma única e só família, a família do Deus vivo. Mas alguém pergunta: mas como é que vai ser esse corpo lá no céu? Vou tratar disso aqui a pouquinho, mas deixa eu dar uma palhinha no começo. Por exemplo, imagine você um bebezinho, está na barriga da mamãe, nem chegou a nascer, morreu no ventre da mãe. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou imagine uma criança que acabou de nascer e morreu. Vai ser um bebê recém-nascido glorificado no céu? Ou imagine você uma pessoa que passou dos 100 anos na nossa geração, o que não é um pouco raro hoje já, né? Já tem alguns. Lá em Vitória nós temos uma pessoa muito amada, está com 107 anos. E ela, pasmem vocês, enfia linha na agulha sem usar óculos. E eu fico com inveja santa dela.
a pergunta é, se uma pessoa morre com mais de 100 anos, vai ser um vovozinho, uma vovozinha de bengala no céu? Como é que vai ser o nosso corpo lá? O que a Bíblia diz é que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos vão ter um corpo perfeito, maduro, completo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Uma notícia boa para as meninas: o corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Coisa fantástica, não? Bom, qual é a base, irmãos? Qual é a base da nossa esperança? Qual é a âncora da esperança, do nosso consolo? Primeiro, é que nós temos a revelação de Deus sobre isso. Eu não preciso ficar em dúvida, eu não preciso cogitar, eu não preciso especular, eu não preciso buscar a teoria A, a teoria B, a teoria C. Deus já falou sobre o assunto. Então, se Deus falou, está falado. Não se discute, obedeça, creia, aproprie-se, usufrua. Segundo pilar da nossa esperança, confira comigo, está no versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, se o primeiro pilar da esperança é a revelação de Deus, o segundo pilar é a parousia, é a segunda vinda de Cristo. Essa é uma verdade magna. Isso aqui é a acrópole da fé cristã. Isso aqui é o pináculo da nossa esperança. Isso aqui é a consumação de todas as coisas. Jesus voltará. E como ele voltará? A Bíblia responde em Atos 1:11 que ele voltará pessoalmente. Quando os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras e Jesus está ascendendo aos céus entre nuvens, e eles estão olhando para as alturas, descem dois anjos e perguntam assim para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, assim descerá dos céus. Em outras palavras, ele não vai enviar um embaixador, ele não vai enviar Miguel, nem Gabriel, nem um arcanjo, nem um querubim, nem um serafim, nem um anjo. Ele pessoalmente voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Segundo, ele virá visivelmente. Apocalipse 1, versículo 7 diz que todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram. O que significa isso? Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que espancaram Jesus. Meus irmãos, antes de Jesus tocar aqui, eles vão ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E eles terão que ver o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, o Cristo onipotente descendo das alturas. Todo o olho verá. Não haverá um deserto tão inóspito, não haverá uma montanha tão gelada, não haverá uma caverna tão escura, não haverá um canto da terra ou do cosmos tão distante que possa ocultar de todos este fato mais público e mais notório da história, a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a sua vinda será audível. Está escrito aqui: dado, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. Em outras palavras, vai ser o sonido, o alarido mais eloquente, mais poderoso da história. Ninguém ficará fora, nem da visão, nem da audição deste maior evento que vai acontecer na história da humanidade, que é a gloriosa volta do Senhor Jesus. Não importa o fuso horário, se aqui ou se 12 horas distante aqui no Japão ou na Coreia, não importa se no continente americano ou no continente europeu ou no continente africano ou no continente asiático ou na Oceania, não importa onde a pessoa estiver, todo olho verá e todo ouvido ouvirá quando Jesus voltar com grande majestade e glória. Mas, quarto lugar, como ele voltará? Ele voltará repentinamente. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. O apóstolo Paulo, voltando a esse tema lá em 1 Coríntios 15, diz que vai ser no momento. E a palavra momento no grego é átomos, de
de onde vem a nossa palavra portuguesa, átomo, é como um abrir e fechar de olhos. Eu pergunto a você, quantas vezes você pisca por dia seus olhos? Ninguém contou, nem você sabe, é automático, você nem percebe. Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará. Sabe o que significa isso? Não dá para você se preparar de última hora. Sabe o que significa isso mais? Você não tem como, naquela hora, agora sim eu vou me preparar, ele está voltando, então eu me preparo, me arrependo. Não dá prazo. Ou você acerta a sua vida com Deus hoje, ou esse dia pode pegar você de surpresa. Ainda mais, como será a segunda vinda? A Bíblia diz que não só será repentina, ela será inesperada. 1 Tessalonicenses 5,2 diz que vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo, tal dia, prepara um cafezinho, um pãozinho de queijo, que eu estou chegando na sua casa. Ele chega sem você esperar. Não vai ser óbvio esse dia. Vai ser um dia como qualquer outro. Você vai levantar para ir para o trabalho, você vai levantar para levar filho para a escola, ou você vai levantar para viajar, ou você não vai levantar, você vai estar dormindo, ou você vai estar no meio da sua atividade. Vai ser assim, sem qualquer aspecto. Não é hoje, não tem que ser hoje. Muita gente tentou fazer isso. Não, Jesus vai voltar no dia tal, e aí bota a roupa branca, sobe para um alto monte. Todos fracassaram e todos fracassarão se marcarem, porque esse dia está na agenda do Deus Pai, e só Ele conhece, e você e eu não sabemos, mas Ele voltará inesperadamente. Mas mais, 1 Tessalonicenses 5,3 diz que vai ser inescapável. Vai ser como uma mulher que está para dar luz. Não dá para cancelar essa agenda. Não dá para dizer, não, você está meio grávida. Não, você não está grávida. Não, ela está grávida, tem um bebê na barriga dela. Não dá para cancelar essa agenda. Não dá para alterar essa agenda. Irmãos, o mundo tem tentado mudar essa agenda. Tem que dizer, não, ele não vai voltar. Aliás, isso é antigo, lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, as pessoas dizem, cadê a promessa da sua vida? Não volta nada, o mundo desde que é mundo nunca mudou nada, mudou sim. Deus mandou o dilúvio, Deus mandou fogo para Sodoma e Gomorra, Deus puniu o mundo, Deus puniu Jerusalém, Deus puniu o Egito, Deus puniu a Babilônia. Deus está agindo na história e Ele voltará, e não tem como escapar, não tem como escapar. Mas, finalmente, a segunda vinda será vitoriosa, gloriosa. A Bíblia diz que Ele vem com grande majestade e poder, e vai se assentar no trono, e vai julgar as nações, e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E diz Apocalipse que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, e a sua vitória vai ser retumbante e completa, e nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa convicção. Jesus vai voltar. A nossa pátria não é aqui. Nós nascemos de cima e nós iremos para cima. A nossa herança está lá, a nossa pátria está lá, a nossa casa permanente está lá, o nosso Deus está lá, e é para lá que você e eu iremos por toda a eternidade. Terceiro pilar da nossa esperança. Confira comigo o versículo 16, a parte B. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro é a revelação, segundo é a parousia, terceiro é a ressurreição. Meus irmãos, a grande pergunta então, voltando, é: como é que será esse corpo da ressurreição? Porque notem vocês aqui, por favor, preste atenção nisso. E os mortos em Cristo restarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Há uma vertente teológica que diz que é primeiro em relação aos outros mortos não crentes. Não é isso que Paulo está falando aqui. É só ler o texto. E os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ou seja, é primeiro em relação aos vivos serem transformados, e não primeiro em relação a outros mortos que ressuscitarem em outro tempo. Não, a ressurreição dar-se-á no momento. Todos ouvirão sua voz e serão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, primeiro ponto que eu quero dizer aqui.
não tem prejuízo nenhum para um crente que morre no Senhor. Por quê? Primeiro, ele já começa a desfrutar o céu. Segundo, quando Jesus voltar, a prioridade não é os vivos que estiverem serem transformados. A prioridade é os que morreram vão ressuscitar primeiro. Só depois os vivos vão ser transformados. Então não tem motivo para um crente ficar desesperado, sem esperança ou triste, como os demais que não têm esperança. Quem morre no Senhor já vai para o céu primeiro. Quem morre no Senhor ressuscita antes dos vivos serem transformados. Então vamos entender isso aqui. Quando Jesus voltar, ele vem com todos aqueles desde Abel que já estão lá com ele. Esta alma glorificada volta com ele entre nuvens com grande poder e majestade. E então aquele corpo que estava no pó é pó e voltou ao pó. Ao ouvir a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ouvindo a voz dele, ressurge dos mortos, com um corpo, diz a Bíblia, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E este corpo glorificado então sobe e encontra com aquela alma que desceu, e agora sim se junta o corpo e a alma glorificado, e assim plenamente glorificado estaremos para sempre com o Senhor. A pergunta é, como é que vai ser esse corpo? Vamos para 1 Coríntios 15, porque lá Paulo responde isso de maneira linda e brilhante. Abra lá comigo, depois a gente volta para cá para encerrar. 1 Coríntios 15. Essa pergunta foi feita para Paulo, já lá no primeiro século. Versículo 35, olha aí. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Essa foi a pergunta, é a pergunta de hoje. É a pergunta que eu mais escuto ainda hoje. Como é que vai ser esse corpo? Paulo responde essa pergunta usando três figuras, três metáforas. Primeira figura da ressurreição, no corpo da ressurreição, é a figura da semente, versículo 36. A segunda figura é a figura da carne, versículo 39. A terceira figura é a figura dos corpos celestes, versículo 40. Então, para Paulo, o corpo da ressurreição vai ser como uma semeadura. Então, me permita dizer isso, vai ter continuidade e vai ter descontinuidade. Por exemplo, se você plantar uma semente de manga, você não vai colher abacate, certo? Você vai colher manga. Significa, morreu o Zé da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o Zé da Silva. Morreu crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Morreu descrente, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. A morte não é uma varinha de condão que muda ninguém. Então isso é continuidade. Qual é a descontinuidade? Então vamos lá na resposta. Olha comigo o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. O que significa isso? Irmãos queridos, o nosso corpo hoje, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres mais sábias do que os homens disfarçam isso melhor, com um bom cosmético, né? Às vezes você acorda de manhã é um caos, bota um bom cosmético e vira um cosmos, né? Daqui a pouquinho, uma cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós estamos encrencados. O certo é que esse corpo fica cansado, fica doente, fica velho, fica caquético.
E quando você joga esse corpo como uma semente na sepultura, esse corpo está corrompido pelo tempo, pela doença, pela fraqueza. Mas o corpo que vai ressuscitar é um corpo incorruptível. Sabe o que significa isso? Ele não fica velho, ele não fica doente, ele não fica cansado, ele não tem estresse, ele não tem depressão, ele não tem enfermidade. Ele é um corpo perfeito, eternamente perfeito. Louvado seja Deus. Esse é o corpo da ressurreição. Segundo, olha o 42 comigo. Está escrito o seguinte: semeia-se na desonra ou em desonra, ressuscita-se em glória. Bom, os pastores que estão aqui presentes, que lidam com mais frequências com esse assunto, nas visitas pastorais aos hospitais, muitas vezes a gente vai visitar uma pessoa e ela está lá machucada pela doença há anos. Eu tive uma ovelha, pastor Luciano, ficou 14 anos em coma. 14 anos. Às vezes eu já visitei ovelhinhas queridas, que a doença foi tão grave, foi tão séria, que a pessoa foi encolhendo, e o corpo ficou murcho, pele e osso. Quando você lança essa semente na sepultura, o corpo está desonrado, pela doença, pela fraqueza, pela dor. Mas diz a Bíblia que o corpo que vai levantar daí é um corpo glorioso. A Bíblia chega a dizer que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Tanto é fato que quando Jesus apresentou-se a João, seu discípulo mais próximo, lá em Pátimos, o rosto de Jesus, o cabelo dele era branco como a neve, os olhos como chamas de fogo. A Bíblia diz que os pés eram como bronze polido, as mãos sustentavam a igreja, a voz era como voz de muitas águas, o rosto dele brilhava como o sol no seu fulgor, e João caiu como morto aos seus pés. Tamanha glória, o fulgor do corpo glorioso do Senhor Jesus, pois este é o corpo que você e eu teremos na ressurreição. Mas olha o versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Irmãos, o nosso corpo é muito fraco. Pense comigo numa coisa. Pense nos animais. Você pega um bezerro, nasce lá no campo. Ele nasce meio tronchozinho, tem meio trôpegozinho, daqui a pouquinho já se apruma, daqui a pouquinho já está mamando, daqui a pouquinho já está correndo. Assim acontece com os outros animais. Uma criança, um bebezinho nasce, gente, ele é 100% vulnerável no primeiro dia, ele é 100% vulnerável no primeiro mês, ele é 100% vulnerável no primeiro ano, e é assim. Daqui a pouquinho ele apruma, cresce, vira um adolescente forte, vira um jovem musculoso, ele corre, ele briga, ele luta, ele tem força, ele tem ânimo. Daqui a pouquinho a força vai caindo, daqui a pouquinho vai diminuindo, daqui a pouquinho o cabelo vai ficando branco, daqui a pouquinho a cabeça manda, o corpo não obedece, daqui a pouquinho está andando rápido, mas não anda mais tanto rápido, já começa a andar ralentando a mente, já começa a usar uma muleta, já começa a usar uma cadeira de roda, daqui a pouquinho começa a usar uma maca, fraco. Mas o corpo que vai ressuscitar é um corpo poderoso. Sabe o que significa isso? Jesus com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada sem abrir a porta. Jesus com o corpo de glória, ele saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Judéia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Jesus com seu corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. Me permita fazer essa colocação. Sabe qual o tamanho do universo? Ninguém sabe exatamente, mas os cientistas dizem que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você gastaria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde está o céu? Onde? Se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos ele está logo ali na esquina ainda. Me permita perguntar, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra, para socorrer você? Quanto tempo? Está lá de Deus? Qual a distância do céu à terra? O
que significa isso? Significa que esse corpo de glória que nós teremos, poderoso, não estará sujeito às limitações das mesmas leis que nos governam agora. Você e eu habitaremos novos céus e nova terra, e nós descortinaremos todo o cosmos restaurado de Deus no nosso corpo de ressurreição. Vai ser um corpo poderoso, louvado seja Deus. Me permita dizer outra coisa? Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque lá no céu nós vamos trabalhar, sabia disso? Seus servos o servirão. O que me impressiona é que Albert Einstein diz que nesse corpo fraco, que fica caquético, nós não usamos sequer 10% do nosso potencial, já fazemos coisas tão fantásticas. Agora, você já pensou o que você não pode fazer num corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Que não fica doente, que não fica cansado, que não tem defeito físico, que não tem limitação? Nós vamos servi-lo e nós vamos explorar todo esse cosmos restaurado de Deus para servir o Rei da Glória. Vai ser assim o corpo da ressurreição. Pois bem, então vamos ver o quarto pilar da nossa esperança. Olha lá comigo. Depois disso, está escrito que nós seremos arrebatados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Então, primeiro é a revelação, segundo a parousia, quarto, terceiro, revelação, parousia, ressurreição, arrebatamento, em quarto lugar. Eu preciso reconhecer que muita gente hoje pensa que arrebatamento vai ser um estágio anterior à segunda vinda. Como se tivesse um arrebatamento secreto hoje, e depois vem uma grande tribulação, e depois, então Jesus volta visivelmente. Não é disso que Paulo está tratando aqui. Não é disso. O que Paulo está tratando aqui é outra coisa. Ele não está falando de arrebatamento como uma fase inicial, uma fase preliminar da segunda vinda. Não. O que ele está dizendo aqui é que quando ele voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos vão ressuscitar. Segundo, os vivos vão ser transformados. Então, imediatamente, todos nós seremos o quê? Arrancados daqui, arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Você já imaginou que cena vai ser essa? Você que sempre sonhou voar, você vai voar. Sem asas. Não vamos ser anjos. E nós vamos ser arrancados daqui. Nós vamos ser tirados daqui. Nós vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Algumas pessoas imaginam o arrebatamento da seguinte maneira. É a fase preliminar para eles. Nós estamos aqui nesse auditório. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, mas algumas centenas. Aí Jesus volta secretamente. Desaparece aqui 80% do auditório. Aí os 20 que ficam, cadê? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Para onde foi? Será que foi embora? Some, desaparece. Ou, na linguagem do cântico lá, o mercado está vazio. Pensa num avião. Você está num supersônico, num avião a jato com 400 e tantos passageiros. O piloto é crente. De repente o piloto some, o avião fica desgovernado no ar. Não é propriamente isso que a Bíblia está dizendo. Não. O arrebatamento não é distinto da segunda vinda. É a segunda vinda. O arrebatamento apenas está afirmando que quando ele voltar na segunda vinda, duas coisas vão acontecer: os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e arrebatados, e então todos nós agora, formando um só povo, uma só igreja glorificada, seremos arrancados daqui, seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa base de esperança, essa é a nossa convicção, essa é a glória da promessa de Deus para a sua igreja. E Paulo termina, primeiro, a revelação, segundo, a parousia, terceiro, a ressurreição, quarto, arrebatamento, quinto, a reunião. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
não tem despedida, não tem adeus, não tem separação. Por que eu acho bonito isso? A gente vive hoje no mundo da mobilidade, não é verdade? Me permita uma pergunta diagnóstica. Quem mora aqui em Maringá? Levanta a mão, fazendo favor. Obrigado. Quem tem filhos que não moram em Maringá, moram em outra cidade? Levanta a mão. Bastante gente. Quem tem filhos aqui, ou parentes próximos, que moram em outro país que não o Brasil? Levanta a mão. Muita gente. Vocês se encontram de vez em quando só. Vocês têm boas reuniões apenas de forma virtual, com FaceTime. Vocês sentem saudade, não é verdade? Quando nós formos juntos para o céu, não vai ter mais saudade. Não vai ter morando alguém aqui, outro ali, outro lá. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Não tem adeus, não tem despedida, não tem tristeza, não tem choro de saudade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós veremos a face de Jesus, nós serviremos a Jesus, nós reinaremos com Jesus, nós usufruiremos a glória de Jesus, nós conheceremos mais e mais e mais e mais, sem nunca esgotar o conhecimento de Jesus, e nós estaremos para sempre, onde não tem choro, onde não tem lágrima, onde não tem dor, onde não tem luto, onde a morte já não mais existirá. Esta é a convicção do cristão, esta é a palavra de Deus para você, este é o consolo que Deus traz para a sua igreja. Como é que Paulo começou esse texto? Eu não quero, meus irmãos, que vocês vivam como aqueles que ignoram, que não sabem, que são ignorantes a respeito daqueles que dormem, para vocês não viverem como aqueles que também não têm esperança. Como é que ele termina o texto? Versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Eu acho isso tão bonito, porque Paulo está sendo teólogo, Paulo está sendo pastor. Em vez de o povo de Deus ficar sem conhecimento e sem esperança, o povo de Deus recebe consolo, e o povo de Deus se transforma em instrumentos de consolação. O mundo está muito machucado, as pessoas estão muito feridas, as pessoas estão muito desesperadas. E sabe, irmãos, não há consolo nem esperança fora do Evangelho. Não há esperança fora de Cristo. Não há esperança fora das promessas da palavra de Deus. Esta igreja é um povo que conhece. Esta igreja é um povo que tem esperança. Esta igreja é um povo de gente consolada. Esta igreja é um povo que há de ser usada nas mãos de Deus como um grande instrumento de consolação em Maringá, em Paraná e no Brasil e mundo afora entre as nações. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.